E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. A telemedicina discutida emergencialmente pelo Congresso pode ser uma importante alternativa na área de saúde no atual momento que estamos vivendo, com todos os problemas relacionados à pandemia de coronavírus. Eu converso agora com a autora do projeto, Adriana Ventura, que é deputada federal pelo Novo. Deputada, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, Denise, novamente com você. Bom, deputada, a gente viu muita resistência no passado dos médicos em relação à telemedicina, mas a realidade acabou se impondo e a gente vê que os médicos estão aderindo agora para evitar o contato, para evitar que as pessoas tenham que ir de um lado para outro no consultório, todo o ambiente, o risco que é para os médicos e o risco para os pacientes, né? Pois é. Como você mesmo disse, teve muita discussão, principalmente quando nós tivemos a resolução 2227 do Conselho Federal de Medicina, que foi publicada e foi revogada um mês depois. Desde então, fizemos várias audiências públicas lá em Brasília, chamamos os médicos, especialistas. A gente ainda continua a discussão, mas com o coronavírus, sabe, para tudo. A gente tem que realmente trazer a telemedicina para ajudar, porque, como você mesmo disse, as pessoas não podem sair de casa, estão em isolamento, só que precisam de cuidados para combater essa pandemia e para todo o resto, para dar conforto para os médicos e para os pacientes. E o mais importante de tudo, para dar acesso à saúde, né, principalmente para aqueles que mais precisam, a telemedicina é obrigatória. E acaba sendo usado, inclusive, para as pessoas que estão com sintoma de gripe e começam a ficar desconfiadas que é coronavírus e querem conversar com algum médico para ter um parecer e não querem ir no posto de saúde. Então, acho que isso é uma coisa, inclusive num caso grave como esse, né? É exatamente isso, num caso grave. Às vezes as pessoas, como estão em isolamento também, às vezes não é nada mesmo. E tem uma coisa muito bacana, até da própria telemedicina, que eu estou lendo bastante, estou estudando bastante. E eu estava analisando um estudo que foi feito por uma entidade aqui de São Paulo, falando que pegou uma amostra de 5.000 pessoas de teletriagem, isso é, um médico faz a triagem para ver se a pessoa vai ou não ser encaminhada para o médico, 82% não foi. Então, você perceba o que isso representa nos postos de saúde, nos hospitais, nas filas. É uma economia de tempo, de logística e de não propagação desse vírus. Então, é fundamental. Agora, o problema maior dos médicos qual que é em relação à telemedicina? Olha, eu não diria que assim seja um problema maior dos médicos. O que eu percebi, eu não sou médica, né? Eu sou administradora pública, mas na Comissão de Seguridade Social e Família, que eu participo, tem muitos médicos. O que eu percebo é que eles falam que precisa ser mais discutido, porque a telemedicina, ninguém nega que a telemedicina é uma coisa boa que veio para ficar. Ela está aí e ela ajuda, todo mundo usa, todo mundo faz. Agora, falta uma regulamentação realmente que dê conforto, segurança para o paciente, segurança dos dados, a privacidade e a questão do médico também, conforto do médico. Nenhum médico é obrigado a usar a telemedicina, mas ele pode usar se ele quiser. Então, respeitando a autonomia do médico, eu acho que as coisas vão seguir naturalmente, o que precisa discutir. Mas a comissão e os médicos, mesmo porque vários assinaram esse projeto de lei comigo, né? Vários médicos da comissão, e a gente falou de que realmente construir essa resolução, porque não tem mais como voltar atrás. Eu sou professora, né? Eu sou professora universitária. Assim, a mesma coisa, o professor também teve que se adaptar à tecnologia. Antes a gente fazia a prova de um jeito, agora faz de outro. Recebia trabalho impresso, pede para o aluno trazer um trabalho impresso. Eles não, assim, tudo mudou. Forma de comunicação mudou, de trabalho, de dar aula. E o coronavírus está impondo essa mudança com mais rapidez, inclusive na área de educação também. As aulas à distância, tem escolas que não quiserem interromper, então, né? Agora, como que a gente vai... Porque telemedicina é medicina, a gente está mudando a forma de fazer e facilitando. E pensa também, Denise, na renda desses médicos. Muitos fecharam as clínicas, os consultórios. Muitos médicos que têm mais idade, que são idosos, como é que eles vão fazer esses 3, 4 meses? Eles também têm que sobreviver. Também tem risco, não pode sair, mas tem que continuar sobrevivendo. Então, a telemedicina também permite, e essa que foi aprovada agora, tanto a portaria do Ministério da Saúde e o projeto de lei aprovado, permite que eles possam trabalhar, que eles possam receber, que eles façam consultas. Agora, tem limitações porque não tem o exame. Esse é um dos problemas. Não dá para fazer o exame mesmo. Exame físico.
não é? Então, tem esses problemas, determinadas receitas que também vai ter que mudar processos. Não, então, mas aí é que tudo é uma questão de adaptação. Da mesma maneira que a gente fez assim uma analogia com o professor, que o professor muda a maneira de dar prova, muda a maneira de receber trabalho, os médicos também têm que se adaptar. Na própria portaria do Ministério da Saúde, lá fala como que tem que ser emitido uma nota fiscal de prestação, o recibo médico, prescrição, porque a pessoa fala, tá bom, mas daí ele me atende, eu faço a distância mediada por uma tecnologia, mas daí como é que eu faço? Tem um monte de médico que está mandando mensagem para mim, como eu faço para emitir o recibo tal, e está tudo na portaria. E como é que eu faço para comprar remédio? Tem receituário, que é feito por certificação digital. Então, quer dizer, as pessoas têm que se adaptar. Foi assim com nota fiscal eletrônica, todo mundo está se adaptando com tudo. Aí a farmácia também tem que se adaptar. A farmácia está se adaptando. Também tem que fazer isso. Mas é muito positivo o saldo. Agora, passada essa crise toda do coronavírus, vai ser implantado dessa forma? É uma mudança que vem para ficar? Ou teria uma adesão muito maior nessa fase e depois se muda isso? Porque uma coisa que tem chamado a atenção também é o atendimento de psiquiatras. Né, que as pessoas estão com problemas também com o coronavírus e tem grupos, inclusive, disponibilizando atendimento sem cobrar nada. Então, olha, isso vai permitir que várias coisas continuem a funcionar. Você falou dos psiquiatras, né, que são pessoas que não... Mas mesmo esses psiquiatras, eu fico pensando em pessoas que não conseguem sair de casa, que têm pânico. De alguma forma, os psiquiatras estavam lá presentes. Eu lembro que eu tinha amigos de faculdade que não saíam de casa e faziam, seja consulta por telefone, eles continuavam o atendimento, até para poder ficar bem. Eu acho que a gente agora está indo num caminho meio sem volta. Psicólogos estão utilizando, fonoaudiólogos, assim como professores estão dando aula por Skype, né, sessões. Então, eu acho que é tudo um processo. Eu acho que estamos atrasados. Porque a maior parte dos países já tem, né, Portugal, Canadá, tem uma lista de países que realmente utilizam a telemedicina. Então, é um assunto que tem que trazer para a pauta. E a Comissão de Seguridade Social e Família e os médicos lá estão discutindo isso. Nós fizemos várias audiências, como eu disse no ano passado, e vamos continuar fazendo. O Conselho Federal de Medicina se propôs e falou que vai fazer essa regulamentação, né, depois do coronavírus, e precisa ser feito. Agora, tem um diferencial, por exemplo, em relação a valores que são cobrados, que a gente tem algumas áreas da medicina que cobram valores absurdamente elevados. É uma coisa totalmente inflacionada, né, principalmente quando é um médico famoso. Como é que ficaria isso? O tempo de consulta, o quanto que se cobra? Porque, de repente, pode aproveitar para fazer consultas muito rápidas, né? A coisa vai meio do atacado e cobrando muito caro. Então, olha, eu não sou médica, mas eu fiz essa pergunta, essa mesma curiosidade que você teve, eu fiz para vários médicos, inclusive que utilizam, inclusive um que a vida dele é telemedicina. Ele falou para mim que o preço das consultas é o mesmo. O que precisa ter? Precisa ter um combinado ali. Então, existe uma consulta, o paciente faz a consulta do jeito... Existem plataformas de atendimento de telemedicina. Tem plataformas específicas, cada médico vai achar a sua plataforma adequada, como que vai utilizar, e o preço das consultas, cada médico vai cobrar o que cobra, ou o que quer cobrar, ou quero cobrar menos porque eu estou me deslocando menos, ou não tenho o custo do consultório, mas assim, em tese, o preço da consulta é o mesmo. Ou não, mas aí é livre mercado, né, Denise? Aí, então, você sabe que eu sou do novo, a gente acha... O novo gosta de verdade. Pois é, o novo, assim, se fosse médico e quisesse cobrar mais barato, eu cobraria mais barato. Ué. Agora, nós falamos muito de telemedicina, aproveitando antes de encerrarmos, eu queria saber, como deputada federal, estando lá, participando das reuniões, que também estão aproveitando tecnologia, todo mundo longe, qual a sua avaliação do atual momento político, inclusive no que se refere ao coronavírus, que a gente teve de virar a pauta, antes eram as reformas, a expectativa, hoje são as medidas de combate à pandemia, medidas de combate aos efeitos econômicos da pandemia. Olha, a minha visão, até porque eu estou participando de reuniões da Comissão Externa do Coronavírus, o que eu percebo? É um momento de muita união. Então, isso eu fiquei até feliz, né? Porque naquele momento, o que a gente percebe? Pessoas preocupadas, tentando viabilizar. O próprio projeto de telemedicina é um exemplo disso. Ganhou força. Ganhou força, coisa que não teria
nesse momento, mesmo tendo gente que, assim, ainda quer discutir, tem vários questionamentos que eu acho válidos em relação a isso, aquilo, fala, não, neste momento nós temos que assegurar o acesso, nós temos que assegurar a segurança do médico, do paciente, e que as pessoas consigam ser atendidas. Até a própria decretação do estado de calamidade foi muito rápido e com a adesão de todos os partidos, então, né? O que acontece lá no momento político, assim, tudo que tem que ser aprovado para desburocratizar, importação, produção de álcool e outras coisas mais, tá? Um movimento muito grande para facilitar e desburocratizar para poder atender essa pandemia. Então, é uma coisa muito importante. Eu vejo um momento bem favorável com união de parlamentares. Agora, é um momento delicado, por outra razão, porque tem pautas importantíssimas que ficam no segundo plano, nem sempre votar virtualmente ainda não tem um processo definido, não está dando para fazer nominal, essa foi a primeira semana. Tem os entraves. Eu, pessoalmente, não gostei de ficar ali atrás da telinha. Também, então. A gente tem que se adaptar aos parlamentares. Então, assim, é uma adaptação e é difícil, porque às vezes a gente quer falar, a gente está ali, a gente depende de alguém abrir o nosso microfone. Tem que ser mais comportado. Tem que ser mais comportado, e não é só isso também. Para você votar sem ser nominal, a questão de você poder falar, a liberdade fica um pouco tolhida. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Essa ferramenta precisa ser melhorada. Mas antes tinha que se inscrever também, né? A gente se inscreve, mas a gente manda um e-mail para um lugar. Ainda está um pouco assim, estamos caminhando. Eu diria que chegaremos lá. Agora, tem esse entendimento maior do Congresso, mas de fora do Congresso a coisa ainda continua relativamente complicada, né? Continua complicado, porque o que a gente percebe é que falta um direcionamento claro para dar tranquilidade para as pessoas. O que eu percebo e o que me incomoda muito é que tem muitas pessoas que realmente estão em pânico. Porque fala, o que eu vou fazer, como eu vou sobreviver? É para ficar isolado ou não é para ficar isolado? É para ficar isolado, eu saio de casa, não vou sair de casa, tal. E eu acho que o ministro Mandetta tem feito um papel excepcional. Porque ele traz ali, com aquela clareza, com aquela transparência e com aquela relativa tranquilidade, ele dá as diretrizes, o Ministério da Saúde, todos os secretários estão de parabéns. Porque cada vez que eles chegam, explicam, a situação é essa, estamos fazendo isso, no país tal aconteceu isso tranquiliza a população. Está todo mundo desesperado, né, com medo de ir à farmácia, ao mercado, não deixar filho, com o pai mais idoso, mas é um momento que a gente tem que passar e a gente tem que estar unido. Perfeito. Ouvi aqui a deputada federal Adriana Ventura, deputada federal pelo Novo, aqui de São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigada, Denise. É um prazer estar aqui. Boa noite, vocês.